Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Ernesto Manuel e hoje trago uma convidada bastante especial, porque é alguém que é uma verdadeira guerreira. Vocês vão conhecer na primeira pessoa. Na verdade, trata-se de Marinette. Mas para não estragar assim a apresentação desta pessoa, essa minha convidada, eu vou realmente deixar que ela mesma faça uma breve apresentação. Marinette, seja bem-vinda. Está tudo bem? Tá tudo bem, obrigada. Ok. Fique à vontade. Obrigada. Sinta-se em casa, ok? Obrigada. Fica mesmo à vontade. Então, como dizia, eu gostava mesmo que a Marinette pudesse fazer uma apresentação. Marinette, para quem ainda não te conhece, ok? Quem tu és, para além daquilo que são as profissões que carregas contigo, que já vamos falar daqui a pouquinho. A Marinette é uma mãe, Marinette é uma esposa, a Marinette é uma confeiteira, a Marinette é uma decoradora, a Marinette é uma maquiadora e outras coisas vamos falar durante a nossa conversa. Ok. Então, quando olhas para a tua trajetória, como já falou um pouquinho do que é a Marinette, que palavra melhor te define hoje? Persistente. Persistente. Te consideras uma pessoa persistente? Considero, sim. Ok. Por quê? Querias falar um pouquinho? Porque de tudo que eu já fiz e que eu faço é graças à minha persistência. Ok. Muito bem. E sempre sei que a Marinette hoje é uma mulher empreendedora. Sempre olhaste para a tua, ou seja, imaginaste a Marinette como uma empreendedora, ou isso surgiu assim com o tempo? Eu sempre olhei para mim como uma mulher empreendedora, desde os meus 17 anos de idade. Sempre me olhei como uma mulher empreendedora. E agora eu vejo que estou a realizar o que eu pensei na minha adolescência. Ok. E começaste com o quê, de concreto, a mergulhar no mundo do De empreendedorismo? empreendedorismo. Eu comecei com a decoração. Decoração. Sim. Eu fiz a formação em 2015 e pronto, fui decorando em alguns eventos familiares. E durante a decoração que eu fui fazendo nos eventos familiares, as pessoas foram conhecendo que eu fazia aquele tipo de trabalho. E eu pensei que poderia ficar só assim, até que depois comecei a fazer sucesso na época do Covid. Ok. E isso mais ou menos em que ano? Quando começaste com os trabalhos de decoração? Em 2018. 2018. 2018. 2018. Ok. E como é que foi começar a praticando em eventos familiares? Sentias que aquilo de facto deveria virar uma profissão? Eu sentia. Isso era o meu grande objetivo, porque a prática torna a perfeição. Então eu disse, não, um lugar onde eu posso estagiar é mesmo na minha família. Porque quando eu estalar o dedo, serei uma grande profissional. E assim foi. Ok. Então você decorou muitos eventos familiares, não é? Decorei sim, decorei muitos eventos familiares. A última decoração que eu fiz, que digo sem remuneração, foi no meu casamento. Ok. Quando fiz os convites, o buquê, quando decorei o carro. E as pessoas foram vendo, ela sabe fazer. Outras famílias também, ela sabe fazer esse trabalho, então
foi divulgando. Quando dei conta, o recado chegou. Comecei a fazer os trabalhos. Então, que significa dizer que o teu casamento teve um papel importante no teu crescimento? Teve muito. Porque eu aprendi a fazer os convites nesta formação porque eu fiz decoração e arte. Ok. Mas no meu casamento, o convite que eu fiz foi especial. Foi um convite muito especial. E era um dos que eu nem eu contava que eu ia fazer algo assim tão bonito. Então, as pessoas que recebiam o convite, a organização, eles foram vendo, não, quem fez o contato tá bonito e até as pérolas que eu usei nos convites também era tudo com detalhe. Ok. Eles foram verificando, então como disse, foram passando boca a boca até. E que dizer da decoração do carro, né? Disseste que em 2018, Sim. na verdade foi uma altura que parece que era um boom, né? O sucesso com relação à decoração de carros. Sim. Lembras-te de algum momento em que pensaste assim, epá, eu acho que o momento é agora, vou mergulhar para dentro disso aí e fazer disso um negócio? Lembro. Gostavas de falar um pouco? Eu, quando fiz a decoração do carro, eu fiz às 2 da manhã. As pessoas estavam a me dizer, mas por que não contratas uma outra pessoa? Você tem dinheiro, podes contratar uma outra pessoa para decorar? Eu disse, não. E foi a minha primeira vez a decorar carro de noiva. Eu disse, não, eu vou decorar o meu carro. Quando eu fiz a decoração do carro, eu disse, então prontos. Eu já estou preparada para começar a receber pessoas que querem os meus serviços quanto à decoração do carro. E o mesmo foi com o buquê de noiva. A madrinha mostrou disponibilidade em querer ajudar. Eu disse, não, eu vou fazer mesmo o meu buquê. Ok. E eu fiz com rosas naturais e as pessoas foram verificando, e é tudo natural. Uau! Então, eu disse, então estou a fazer coisas bonitas. Se eu estou a fazer coisas bonitas, eu posso ser a futura decoradora. Ok. Muito bem. E eu às vezes costumo dizer, Marinette, que empreender é isso, né? É saber resolver problemas. Nós temos que ver que problema efetivamente é que as pessoas têm a nível da nossa sociedade e ver se nós estamos à altura de nos colocarmos à disposição e resolvermos aquele problema específico. Certo. Uma vez que nós resolvemos, se as pessoas puderem nos pagar pela resolução daquele problema, nós começamos a empreender. É verdade, sim. E a Marinette disse que no período de Covid, parece que foi um período que não ficaste parada, ao passo que muitos ficaram parados, mas a Marinette não. Como é que foi esse período para si, de concreto? Quer falar um pouco mais? Sim. Esse período, para mim, foi um período muito especial. Eu não contava com a bateria de solicitações sobre os meus serviços também no ramo da decoração. As pessoas estavam a dar o seu evento nos quintais. Certo. Então, eles estavam a ver, não, por que não procurar uma decoradora, já que temos alguém que decora, por que não ligar, por que não tentar? E na altura as decoradoras estavam a ser muito solicitadas por conta disso, porque quando a situação era para fazer uma decoração no quintal, tinha que se fazer bons arranjos, transformar o quintal em um salão de festa. Ok. Então, tive muitos pedidos desses e eu consegui me ver como verdadeira decoradora nessa época. Ok. Mas naquela altura a Marinette estava assim a trabalhar também por conta de outrem ou só estava a fazer esses trabalhos à medida que iam solicitando? Nessa altura eu estava em casa porque diminuíram o pessoal.
na clínica em que eu trabalhava, então fui uma delas. E pronto, eu dei o braço a torcer para esse ramo e não perdi nada, continuei a trabalhar por conta própria. Mas a Marinette foi demitida ou demitiu-se? Não, na época eles decidiram lançar um decreto na qual os serviços que trabalham mais de 30 funcionários devem trabalhar somente 15, os 15 ficarem em casa até o Estado ficar mais ou menos controlado. Certo. Então eu fiquei por esse motivo. Sim. Ok. Quer dizer, embora ter deixado de trabalhar por conta de outrem, aquilo não foi motivo para cruzar os braços, Não, né? não foi. Antes, Não pelo foi. contrário, viu Antes, ali pelo que contrário. afinal existia um bichinho Sim. em ti que podia fazer alguma coisa, mesmo não estando empregado. Certo. E durante esse percurso que eu fazia os trabalhos de decoração, elas também questionavam. Mas por que não fazes o trabalho também de preparação de noiva? Assim não vamos mais fora. Eu disse, pronto, eu tenho que ser o próprio kit que elas precisam. Ok. E as pessoas diziam, não vais conseguir fazer tudo de uma vez. Mas eu achava que podia conseguir, porque eu não trabalhava sozinha, eu tinha ajudantes. Então eu disse, eu vou conseguir. Mas quando dizes ser o próprio kit, o que é que queres dizer com isso? Significa dizer que devias fazer tudo? Que eu deveria fazer o necessário, não fugindo do contexto da decoração, ou seja, do arranjo do evento, porque é complexo, é cozinha, é pastelaria, é preparação de noiva, é decoração, então tudo isso está englobado. Falando mais propriamente de preparação de noiva, fizeste alguma formação? Foi mera curiosidade, aventura? Como é que é? Eu comecei a me pintar sozinha. Ok. Vi alguns vídeos no YouTube e fui gostando e imitava, fazia, copiava o que mostrava no vídeo. E depois o meu esposo disse, por que tu não continuas? Por que não fazes uma formação para fazeres melhor? Prontos, daí decidi fazer uma formação, fiz uma formação, comecei a chamar as pessoas da rua para pintar, que é para ter a mesma prática, ou seja, a mesma experiência que eu passei na decoração. Pintava de favor, sem cobrar nada. Qualquer pessoa que tivesse algum evento, eu fazia esse trabalho. Até que depois eu comecei a dar formação no meu quintal aos finais de semana. Ok. Sim. E quando eu vi que estava a ter mais credibilidade nos meus serviços quanto à maquiagem, aí, sem esperar que o Covid terminasse, decidi me demitir. Que é para começar um novo rumo. Ok. Sim. Mas o que é que passou na sua cabeça quando decidiu, pronto, eu vou me demitir? O que passou na minha cabeça é que eu disse, não, eu sou profissional, eu sou empreendedora, futuramente eu serei uma empresária, então é agora. Eu deixei, me demiti e pronto, criei o meu espaço. Ok. Sim. Criei uma escola de beleza, um ateliê Mar da Galileia, onde as pessoas iam lá, em vez de ir para o quintal, já tinha um espaço personalizado na Rotunda do Camamo. Oh, muito bom. Sim. Como é que foi essa experiência de criar o teu próprio espaço, um ateliê, onde recebias as pessoas? Como é que foi? Não foi fácil. Não foi fácil porque envolveu procurar o espaço que é para poder arrendar. Além de procurar o espaço para poder arrendar, também envolveu comprar os materiais que eu precisava.
E eu comecei com tudo pequeno. Comecei com as cadeiras plásticas, espelho pequeno, até que depois um dos familiares ajudou-me com espelhos maiores e consegui exercer essa função. Ok. Eu disse também que teve algumas alunas, não é? Que andou a fazer formação. Sim. E conseguiu ter assim prova social de que elas realmente evoluíram, tiveram sucesso. Consegui. Como é que ver alunas a fazerem sucesso hoje, que sentimento é que você acaba carregando consigo? Eu me senti muito feliz de saber que pessoas que fizeram formação comigo hoje estão a fazer grande sucesso e por conta disso eu consegui ver que eu contribuí para alguma coisa, ou seja, para o crescimento de alguém na sociedade. Ok. E o ateliê existe até hoje? Não, não existe. Oh. Queres falar um pouco mais? Sim, o ateliê não existe porque quando depois estava a ter fluxos de cliente, infelizmente, como era um espaço arrendado, a senhora disse que precisa do espaço, que ela ia fazer um SAIBEM, que não quer mais continuar com o contrato, então teve que deixar. Ok. Dá para ver que encerrar o espaço onde já conseguias ali fazer algumas demonstrações da tua Certo. capacidade profissional e técnica foi um golpe duro, né? Foi. Como é que lidaste emocionalmente com isso? Eu, quando entrei para essa situação, eu fiquei em choque, não sabia o que fazer e depois eu estava a tentar ver o que é que eu poderia, onde é que eu poderia, como é que eu podia recomeçar. Então procurei outra vez outro espaço, arrendei, mas eu queria dar conforto aos meus clientes. Queria dar conforto aos meus clientes, tive que procurar um emprego outra vez, que é para dar conforto necessário, porque eu tinha adversários. Ok. Então eu queria fazer diferente. Então tinha que pegar e arranjar um outro emprego. E através desse mesmo emprego, eu consegui voltar a construir o espaço. Só que depois o senhor, outra vez, no mesmo espaço, diz que tem alguém que quer pagar uma proposta melhor para fazer farmácia. Sério? Sério. Eu vi de novo como um golpe para mim. Eu disse, meu Deus, isso é mais um golpe? Será que eu não posso ser empreendedora por um momento? Será que eu devo ficar assim? Então, entreguei-lhe o espaço e eu disse, eu não vou voltar a arrendar um outro sítio sem que eu tenha o meu próprio espaço. Eu tenho que me preparar que é para ter o meu próprio espaço, mas não deixei de fazer os meus trabalhos. Ok. Mas em algum momento passou assim na sua cabeça a ideia de desistir? Não. Não. E o que eu coloquei sempre na minha cabeça é que desistir é mesmo para os fracos. Ok. Por isso é que te defines mesmo como alguém persistente, não é? Sim. Mas trabalhar para financiar um novo sonho não é fácil. Como é que te mantiveste firme? Porque disseste que tiveste que conseguir um emprego para tentar financiar um espaço por causa da concorrência, enfim. E isso não é fácil. Como é que conseguiste te manter firme? Eu consegui me manter firme pela minha determinação. Eu estava determinada a continuar. E o que me fez ficar firme também é que eu coloquei na minha cabeça: quem empreende, perde e ganha. Então, se for assim, eu vou perder, mas eu vou ganhar. Ok.
nem toda perca é uma perca propriamente dita. Sim. Às vezes nós perdemos dinheiro, mas ganhamos aprendizado, Certo. ganhamos resiliência, ganhamos maturidade, ganhamos conhecimento. Certo. Por acaso. Realmente. Assim, a Marinette acabou como que ficando só focada mesmo naqueles trabalhos ou fez alguma outra coisa mais? Não fiquei focada naqueles trabalhos. E eu agora comecei a trabalhar com a época. Ok. Sim. Eu fiz a outra formação de pastelaria. A primeira vez que eu fiz, consegui aprender algumas coisas, outras não. Tentava fazer, não dava certo, não tinha muito êxito. Fiz uma outra formação, eu estava muito persistente. De que quando eu aprendo alguma coisa, eu tenho que fazer bem na perfeição para que eu possa agradar os meus clientes. Certo. Então eu fiz uma outra formação e graças a Deus essa formação correu muito bem, consegui aprender, consegui colher o que eu queria e por conta dessa formação os clientes foram surgindo. Só de postar um dos meus produtos, eles foram vendo, uau, do jeito que eu apresentava na imagem, é do jeito que era bom para degustar. E eu usava materiais próprios, ou seja, bons materiais que é para poder fazer determinado produto, para que o cliente se sinta seguro e estável quanto à encomenda. Ok, muito bem. Consegui perceber que a formação em pastelaria veio num momento delicado. Veio, sim. Então, o que é que aprendeste com esta fase de pouco sucesso? Nesta fase de pouco sucesso, eu aprendi que, independentemente daquela queda toda que houve, eu tinha que me levantar. E eu digo que aquele foi o meu momento de levantar daquela cadeira em que eu estava a pensar como é que eu podia me reconstruir de novo, como é que eu podia empreender de novo. E eu fiquei com a moda estrangeira. Ok. Fiz de mim o próprio negócio e da minha casa o centro das encomendas. Uau. Pois. E houve alguma formação mais adicional que ajudou-te a lidar melhor com as emoções? Houve sim, houve. Eu fiz a formação de terapia das emoções. Ok. Esta formação me ajudou a levantar, porque eu dependia das opiniões dos outros, que é para poder dar que é para poder avançar com o meu projeto. Ok. Mas essa formação ensinou-me que não funciona assim. Tudo depende de mim. Porque há pessoas que eu vou pedir que é para aconselharem-me a fazer um determinado negócio. Elas podem me dizer, não vai dar certo. E como houve pessoas que me falaram, não, você é persistente, desiste. Não vai dar certo. Você acha que as pessoas vão te procurar em casa, que é para fazer encomendas? Você acha que as pessoas vão te conhecer? Melhor não. E também já fizeste a primeira vez a pastelaria, não deu certo, vais persistir outra vez? Eu, quando fiz essa formação, eu disse não. Foi um divisor de águas. Pois sim. Eu disse, eu vou levantar. E eu vou mostrar para o mundo que eu também posso. E eu mostrei. Hoje eu recebo contato de pessoas que eu nem contava, de alguns famosos também já recebi. Uau! Já recebi, que é para fazer esse trabalho. Não foi de parceria, foi remunerado. Ok. E consegui levantar com isso. Além disso, também eu depois comecei a produzir pizzas. E tenho grandes concorrentes, porque ao lado da minha casa tem 3 restaurantes, 3 pizzarias bem constituídas, que fazem
pizza mesmo boas. De boa qualidade. Mas eu disse não. Eu não sou eles e cada produto é um produto. Pode ser em minha casa, os clientes vão vir. Eu fiz a primeira vez para os de casa porque toda a aprovação é a partir da minha casa. Eu fazia para provar como é que está tudo bem, falta melhorar alguma coisa. Então, cada vez que eu fazia as pizzas, então fui vendo que eu estava a aperfeiçoar melhor e lancei o mercado. Nas redes sociais, tudo começou pelas redes sociais, a encomenda de pizza. Mas antes eu fiz uma pesquisa do mercado, quanto é que os vizinhos estavam a vender, nesse caso os restaurantes. Eu baixei o preço. Ok. Quanto maior for a procura, ou seja, quanto maior for a oferta, maior é a procura. Então eu baixei o preço e os clientes foram vindo. Atualmente, que é para chegar até na minha casa, é só perguntar à moça das pizzas, eles indicam logo. Ok. Sim. Então te tornaste mesmo uma empresa, né? Me tornei uma empresa. Quando percebeste que tu eras uma empresa, o que é que significou na prática? Significou muita coisa. Significou o quê? Significou que se um dia eu perder o emprego, eu não vou passar mal. Se um dia eu tiver alguma necessidade, eu não vou passar mal, porque eu sou a própria empresa. Isso, assim mesmo. É isso que fez diferença. Ok, muito bom. E gosto da ideia, né, conforme tu constróis aqui a jornada da heroína, por assim dizer, né? Sim. Porque tu disseste que tudo começou no quintal. No quintal, sim. Tudo começou no quintal. No quintal. Então, Marinette, se tudo começou no quintal, que mensagem isso passa para quem acha que precisa de muito para começar? Eu passo a mensagem de que se tu tens um sonho ou queres começar, não espera ter muito, é agora que tem que começar. Porque quando começas com pouco, o muito te espera. Então não tem por que adiar de querer começar com muito. Porque às vezes quando começas com muito, a queda também pode ser maior. Então vale a pena começar com um pouco e consoante o tempo estás a crescer profissionalmente, as pessoas também no mercado estão a te conhecer. Então quando deres conta, és um grande empresário. É verdade. Sim. Muito bom, muito bom. E sei que a Marinette tem estado a transbordar na vida de pessoas, ou seja, partilhar conhecimento, formando e capacitando outras pessoas. Podes falar um pouco em que áreas especificamente é que tu tens estado a formar e capacitar outras pessoas? Na área de decoração, já formei, só tive uma turma. Ok. Mas dentre elas, 3 estão aí com grande sucesso agora. E também tive a turma de make-up, que foram mais de 6 aulas. Ok. Ou seja, 6 turmas. 6 né? turmas. Em que eu vi que elas também cresceram por conta dessa formação e descobriram que, afinal de contas, é possível fazer alguma coisa na vida. E a outra formação também é de confeitaria artesanal. Dei a formação de sobremesas, em que foi no formato de workshop. Foi um dia das 8 às 19 horas, em que elas conseguiram descobrir o grande profissionalismo que tem nas suas mãos, porque às vezes não basta só dizer, eu não sei fazer aquela coisa. É tentar com uma formação ou aproveitar um workshop para saber se podes ou não. Muito bem. Porque, entre outras coisas que eu já disse,
Quando eu fiz a decoração, eu não imaginava que futuramente também podia maquiar, que podia ser uma pasteleira ou confeiteira, eu não me imaginava ainda. Mas durante o tempo eu fui vendo outras descobertas em mim, que eu posso e eu consigo. O facto de eu estragar os bolos na minha casa, o facto de eu me maquiar mal, não significa dizer que eu não posso fazer uma formação e melhorar na área. Então, eu fiz e ajudou bastante. Ok. Sim. Veja só, confeiteira, make-up, decoração. O que é que mais te orgulha nisso tudo? Tudo me orgulha, porque fiz sucesso com todas elas. Ok, Sim. muito bem. E as pessoas dizem, olha, você faz tudo. Por que você faz tudo? Você trabalha tipo uma langa, faz tudo. Assim mesmo. Você não pode querer tudo. Eu digo, não. A pessoa tem que trabalhar com a época. Porque tem época que vai ter muito fluxo de pastelaria, tem época que vai ter muito fluxo de decoração, época que vai ter muito fluxo para a preparação do noiva. Eu estou em toda a época. Prontos. Quando o assunto é assumir um evento, eu digo que eu posso assumir um evento. Ok. Sim. Yeah. Isso é muito bom. Isso é uma visão empreendedora fora de série. Tá a ver? É como um agricultor. Ele já sabe que os produtos é por fases, né? Aquele, por exemplo, de janeiro a abril tem um produto que é mais recomendável produzir e é mais procurado, e também o pico do preço é bem melhor. Sim. E ele já sabe que nos outros meses o preço cai, então o que sobe é um outro produto. Quer dizer, ele procura ter produção o ano inteiro, mas não do mesmo período o ano inteiro na mesma proporção. Certo. Então ele produz e tem rentabilidade do ano inteiro. De repente ele vai produzir tomate em grande escala e depois já vai, talvez no primeiro trimestre ou semestre do ano, e depois ele já vai dosear melhor no segundo semestre, vai produzir talvez o quiabo ou o repolho. Quer dizer, mas ele consegue produzir o ano todo e já sabe qual é o período que cada produto é mais procurado. Assim mesmo. Yeah. E tu trabalhas mais ou menos assim, quer dizer, Sim. o ano inteiro te tornas produtiva. Torna-me Tá a ver? assim. E é bom, por acaso. Mas, Marinette, como é isso, gerir tantas áreas diferentes sem perder o foco? Como é que é isso? O que é que fazes? Qual é o segredo? O segredo é não esquecer a nossa essência. Eu tenho essas áreas todas, mas tenho um diário Ok. onde eu coloco tudo o que eu pratico. E não me esqueço de nada. Cada coisa que eu faço tem sempre uma receita. E isso faz-me com que eu não perca o meu foco e continuo na direção certa. Ok. Se o assunto é maquiar alguém, eu já sei que não. Eu devo preparar esse pincel, devo preparar este glitter, devo preparar isso, aquilo, e aí eu consigo fazer as coisas. Mas é necessário ter a capacidade, o domínio, o gosto, principalmente o amor em fazer essas coisas, para não esquecer. Porque nós, quando temos amor daquilo que nós produzimos, não esquecemos. Não, e não me esquece. Muito bom. Marinette disse há pouco que muitas pessoas diziam que querias fazer tudo. Como é que lidaste com essas críticas? Na verdade, algumas vezes fizeram mal mesmo. Fizeram-me mal e eu ficava a pensar, mas... E eles
caíam na ideia, vais fazer tudo, ok, queres fazer tudo, mas qual é o papel que estás a exercer? Mas você terminou um, já estás aí no outro, não pode ser assim. E aquilo me caía mal, eu dizia, meu Deus, será que eu vou mesmo conseguir? Será que não? Mas a minha persistência me fez mesmo seguir em frente. Eu disse que não. Se outros podem, eu também posso. E há alguns livros também, que eu não vou citar o nome, que me ajudou bastante. Ok. Me ajudou bastante, de grandes empresários que também passaram pelas mesmas experiências, que tiveram que fazer formação atrás de outra, maior até do que a minha, e conseguiram. Está no mundo do mercado, empreendedorismo, nós podemos ter alguém que é escritor, professor, jogador, tanta coisa para uma só pessoa que às vezes a pessoa pergunta como é que essa pessoa consegue gerir o cenário, gerir as coisas. Às vezes é necessário ter amor e persistir naquilo que nós queremos. Muito bem. Tu lembras de alguma experiência negativa durante o percurso que tiveste aqui do empreendedorismo? Algo que te marcou bastante? Lembro sim. Queres falar um pouco? Quero sim. Faz favor. Quando tivemos a fazer o trabalho da decoração, recebi uma cliente que queria uma decoração para 200 pessoas. Se bem que não era a primeira cliente a pedir algo igual. Fomos fazer essa decoração, era num quintal. Decoramos e olha que era época... Não, era o fim do Covid, sim. Ok. Mas eles não obedeceram nenhumas normas dadas, então nós decoramos o quintal todo. Mas faltava um tapete. Numa parte do quintal faltava um tapete relvado, na qual a senhora disse, olha, falta um tapete relvado. Eu disse, oi, calculamos mal, tiramos mal a medida. E faltou mais, como é só um trechozinho, vamos dar um jeito de organizar. Ela disse, não, eu não quero assim, eu não te vou pagar o dinheiro do carro, porque já tínhamos decorado o carro da noiva, o cenário todo já estava pronto, era só um trecho do tapete. Eu não te vou pagar o dinheiro do carro. E eu fiquei, meu Deus, é a primeira vez que isso acontece. O que é que eu vou fazer? Prontos. Tivemos que controlar as coisas que... Tivemos que passar lá a noite toda a controlar as coisas nossas. Desapareceu muita coisa, foi um prejuízo daqueles muito grande. E eles, como possivelmente estavam envolvidos em algum espiritismo, algo parecido. Oh, sim, sério? Sério. Às vezes passa-se mesmo por essas experiências. Então, quando nós saímos daquele evento, logo para casa todos ficaram doentes. Eu, os meus ajudantes, todos. Meu Deus. Ficamos mesmo internados também. E nos perguntavam, algumas pessoas perguntavam, mas vocês comeram alguma coisa? Não. Nós não comemos lá, tínhamos a nossa comida. Então, isso nos deixou de cabeça para baixo. Depois, quando saí da clínica em que eu estava a ser atendida, eu disse, não, agora chegou o momento de eu desfrutar do dinheiro que eu fiz. Vou a um estabelecimento pagar um móvel que eu muito precisava, como recordação do trabalho que eu fiz. Posto lá, dei uma recaída outra vez, fui levada para uma outra clínica e fiquei internada. E quando saí, eu olhei no espelho e disse, não vou voltar mais a decorar. Escapei morrer. Não vou voltar mais a decorar.
E aquilo foi, mas consoante o tempo fui mudando de ideias, as ideias foram trocando e pronto, continuei. Isso é uma fase que qualquer empreendedor passa. Abalou sim, deixou mágoas sim, perdi ajudantes sim, mas comecei de novo. Então imagine só, depois de tantas quedas, vejo que tu cais, levantas. E quando levantas, parece que levantas mais forte. Qual é o segredo? O segredo é não desistir. É não desistir dos nossos sonhos, é persistir. Porque grandes empresários que hoje nós temos aqui em Angola, mesmo fora de Angola, passaram por situações muito críticas também. Grandes empresas também passaram por situações críticas. Então eu dizia que aquela era a crise da minha empresa pessoal. Então eu tinha que passar por essas fases para saber crescer, para saber como levantar, que passo eu devo dar para levantar e não cair. Há vezes que nós, aliás, eu costumo dizer que os grandes empreendedores se fazem diante de tempestades. Sim. E não é uma tempestade nada fácil, né? Não. É como, por exemplo, a pipoca, ela vem do milho, né? Aquele milho, na verdade, ele tem de passar em alta temperatura. Então, todo o milho que não passa, não se dá o trabalho de passar naquela alta temperatura, queima. E infelizmente é jogado ao lixo. Mas os que passam na alta temperatura, eles depois saem dali como uma pipoca, algo saboroso, agradável. Todo mundo, quando vai ver um bom filme, quer ter sempre uma pipoca ali, não é? Seja de sal ou de doce ou agridoce, enfim, aquela mistura. Sim. Então, é assim também, empreender, você às vezes vai ter que passar em altas temperaturas, dificuldades uma atrás da outra, mas se desistires, vai ser que nem aquela pipoca, que o milho que vai ser descartado, né? Queimou. Mas se não, vai ser algo que as pessoas vão olhar para si e vão ver, uau! Ela se tornou num monstro, numa coisa admirável. E por acaso eu deixo aqui elogiar, né, o esforço, porque não é fácil, se calhar, empreender, e em particular ser uma mulher ali nas vestes do empreendedorismo. Hoje, Marinete, além de empreender, faz mais alguma outra coisa? Eu trabalho na função pública. Ok. E como é que consegues aqui equilibrar as duas realidades? Funcionária pública, empreendedora. Eu consigo equilibrar separando as coisas. Quando vou ao serviço, quem recebe os telefonemas sobre algumas marcações e sobre algumas encomendas é a minha irmã. Eu coloquei como uma secretária minha. Ela recebe, quando eu chego a casa, ela passa todas as informações. Olha, temos essa encomenda, temos esse pedido, temos essa marcação. E aí depois eu entro em contato com os meus clientes e consigo fazer normalmente o meu papel, realizar as minhas tarefas. E sou justa também com os meus clientes em lhe dizer o período que eu estou disponível, que é para poder lhes atender. Consigo conciliar. E o mais saboroso de tudo isso, eu vi que não, em vez de eu pegar, eu também vou precisar futuramente de um contabilista. Então, eu fiz a própria formação de contabilidade no ensino superior. Ok.
trabalho na área, na função pública, e também me ajuda a exercer bem, a gerir bem os meus negócios. Ok, muito bem, muito bom. É o que eu costumo dizer ao pessoal, né? Muitas vezes eu fico a fazer aqui lives para incentivar muitos funcionários públicos em particular para não se limitarem só apenas nas vestes de funcionário público, não é? Mas que talvez deveriam começar a empreender também. Pensar numa segunda, quizá até uma terceira, quarta, porque não uma quinta fonte de renda. Porque depender apenas do salário nem sempre é suficiente para atender às nossas necessidades, não é? Exatamente. Então, a Marinette diz que a formação em contabilidade ajuda na gestão dos seus negócios. Ajuda. Ok. Recomendas qualquer um que esteja, no caso, a empreender, fazer alguma formação virada a essa área? Recomendo, sim. Ok. Recomendo, porque na contabilidade a pessoa vai saber calcular os gastos, gerir os custos e também fazer uma boa distribuição das despesas. Porque quando não, essa mesma pessoa que empreende não sabe fazer essas coisas, vai sentir que não está a crescer profissionalmente, que a sua empresa não está a desenvolver o seu negócio. Então é necessário ter sim esse curso. Ajuda bastante. Muito bem. Ajuda. E para quem não tem, no caso, a formação, mas ainda assim está a empreender, o que é que talvez poderia agregar aqui, embora não tendo a formação, para que talvez deveria sanar aqui essa lacuna, né? Que talvez deveria fazer? Tem alguma alternativa ou a única escapatória é mesmo fazer a formação? É ter educação financeira. Ok. Sim. A pessoa que empreende, que não tem essa formação, não queira fazer, tem que ter uma educação financeira. Porque com uma educação financeira vai conseguir fazer bem a gestão do seu dinheiro, vai saber o que gastar, como gastar e para que gastar. E também é necessário que essa pessoa separe o dinheiro pessoal do dinheiro do negócio. Porque quando é separado, nós conseguimos fazer bem a distribuição das despesas dos nossos negócios e também conseguimos ver o verdadeiro lucro, porque quando é conjunto, não conseguimos ver o lucro. Então, uma pessoa que empreende tem que ter 3 contas. Ok. Uma para as despesas, outra para uso pessoal que vai gastar, porque suponhamos que essa pessoa não tem um outro trabalho a não ser empreender. Uma para uso pessoal, outra para fazer as suas necessidades. Uma para uso pessoal, que é para as necessidades de casa, alguma formação, ajudar alguém de casa. A outra para o seu próprio benefício, quer dar um passeio, porque tem que ter esses detalhes todos. E a outra para poupar. O do poupar é onde ela vai ver o crescimento dela, porque se ela não fazer essas 3 coisas, vai sentir um fracasso, vai sentir que não sai, que não passeia, que não se organiza, vai sentir que não se alimenta em condições, que não veste bem. Então, se saber gerir e dar esses 3 passos, vai crescer. Ok. Muito bom. Eu estive assim atento, Marinette, na medida que foste falando das várias habilidades que tens, desde preparação de noiva, falou também de confeitaria, não é? Sim. Confeitaria artesanal. Artesanal. Sim. Podes falar um pouco o que é que envolve isso? O que é ser uma confeiteira? Se é que pronuncia bem o termo, né? Pronunciou sim. Ok. Ser uma confeiteira é muito diferente de uma pasteleira. A confeiteira é mais abrangente.
A confeiteira faz designs, faz criatividades. A confeiteira faz da pastelaria o artesanato. Ok. Sim. Então, já uma pasteleira não, a pasteleira é limitada. Pode fazer um simples bolo por norma, seguindo os passos certos. Já os confeiteiros não precisam seguir os passos certos. Basta ter uma criatividade, até pode mesmo fazer uma invenção do design de um bolo, de um artigo. O pasteleiro não consegue fazer isso. Já consegui perceber que é dona de muitos ofícios. Tem algum que não contou ainda que gostava de partilhar? Algum outro ofício? Algum outro ofício? De momento, não. Eu lembro-me que quando eu estive a ler um pouco, a estudar um pouco sobre Marinette, vi que também parece que prepara assim surpresas, coisa do gênero. Será? Também, eu estava a me esquecer logo dessa parte. Eu preparo também cesta de pequeno almoço para quem vai fazer surpresa, para alguém muito próximo. Então, eu preparo, faço a surpresa junto com um jovem que trabalha comigo, que toca violino. Oh, Sim. uma serenata? É, sim. Opa! Sim, realizamos. E fizemos o cenário acontecer. Mas como é que funciona isso? Assim, imagino que eu, Ernesto, quero presentear ou surpreender a minha amada Ana, Certo. e que eu gosto, no caso. E como é que é? Contacto-vos, vocês têm que mandar ela aí num determinado sítio para fazer a serenata, eles vão até o serviço dela, ou ela é que tem que ir ao encontro do tal jovem com violino? Como é que funciona? Como é que é montado o cenário? Nós é que vamos atrás. Ok. Nós é que vamos atrás. E tudo depende da pessoa que quer fazer a surpresa. Se achar que quer fazer uma surpresa num restaurante, na praia, enquanto almoça ou janta com a sua amada, e nós aparecemos, sem ela se aperceber. E o jovem que trabalha comigo começa logo a tocar o violino e nós presenteamos as coisas preparadas pelo seu amado e aí o cenário acontece. E tem vezes também que fizemos o arranjo, em que o cliente pede, olha, eu quero que esse cenário aconteça na praia. Aí nós decoramos mesmo também, fizemos aí um cenário bonito. Tem clientes também que pedem já com o almoço feito, nós levamos tudo pronto, fizemos a coisa acontecer. Ele toca e a música é da preferência do cliente. Ok. Sim, o cliente é que diz qual das músicas é que gostaria de ser tocada. E ele também sugere, nós sugerimos, temos algumas sugestões. Se o cliente concordar, fizemos a nossa sugestão. Há muita procura desses serviços? Atualmente, não, porque já tem muita gente a fazer esse trabalho. Os que procuram são os que já me conhecem há muito tempo. Mas eu não paro. Ok. Se tiver uma encomenda, eu vou. Os colegas de trabalho também sabem que eu faço esse serviço e já realizei esse serviço 2 vezes a alguns colegas de trabalho e foi bom. Muito bem. De todas as áreas em que tu atuas, qual é que mais te emociona? Essa me emociona, porque a maioria das vezes que eu fui consultada era porque houve uma briga, conserto de relacionamento, surpresa, alguém que viajou, voltou de repente e chega com um boom. Então, são sempre histórias emocionais. Emocionantes. Sim, os casamentos também. Os casamentos que, mesmo os que não decoram, que só solicitam para bolos, também sinto essa emoção. Ao ver tudo aí organizado, conforme a cliente pediu,
sinto totalmente emocionada. Ok. Marinette, que conselho é que darias a uma mulher que sente que tem muitos talentos, mas tem medo de serem julgadas? O conselho que eu daria é: vai à luta, começa agora. Não depende das opiniões dos outros para começares um determinado negócio. Você pode e você consegue. Porque se tu não fazeres por ti, ninguém vai fazer por ti. Então, só tu é que deves fazer o que tu deves ser, o que tu queres ser. Então, o que eu aconselharia é começares já, não esperar amanhã. Porque as pessoas que dão teu conselho e dizem que tu és um fracasso, não sabes fazer nada, essas pessoas não querem te ver a crescer. Então levanta-te e começa agora. Muito bom. Mandou bem. Gostei. Existe ainda algum sonho que a Marinette gostava muito de realizar, que pouca gente sabe, que gostavas de partilhar conosco? Existe. Eu quero ter uma cafeteria. Ok. Quero ter uma cafeteria, um espaço onde terá jornais, as pessoas poderão tomar um café, um pequeno almoço. E eu poderei também vender os meus produtos do ramo da confeitaria. E outra também é realizar a minha marca, a Giro. Giro? Giro e roda. Ok. Sim. A roda por quê? Porque eu também já entrei no comércio das motorizadas. Oh. Sim. Já entrei no comércio das motorizadas. Comecei com uma, que era de marca Kawasaki. Comecei com uma, depois fui poupando para conseguir outra. Consegui outra, que houve caída, porque quando detectou-se no Covid, quem não pertence a Luanda tem que ir à sua província, o motoqueiro fugiu com a minha moto. Opa! Fugiu, mas graças a Deus conseguimos resgatar, através de alguém muito próximo, conseguimos resgatar a moto, voltou a funcionar, depois consegui mais 2 motos. Foram 4, mas tive uma necessidade financeira que era de um bem necessário que eu tinha que vender as 4. Ok. Vendi, mas não morreu esse sonho. Como eu vejo agora as outras pessoas a nomearem as motorizadas, o meu nome futuro é Rodas. Oba! Giro o quê? Falou em giro? Giro Rodas. Giro Rodas. Sim. Ok. Muito bom. Sim, senhora, muito bom projeto. Já há muita gente que hoje precisa, assim, seja para fazer entrega, às vezes até mesmo mototáxi, né? Certo. Na cidade agora, da outra vez estávamos a falar acho que é Mano, né? Leandro, acho que é Mano, e tem aí umas motos que fazem entregas. Então acho que é um projeto de facto ambicioso, que já tem estado a dar muito boas cartas a nível do mercado. Sim. Muito bom. As pessoas, para procurarem a Marinette pelos teus serviços, onde é que procuram? Redes sociais, contato, como é que fazem? Através das redes sociais, às vezes também o contacto pessoal, que passam-se de boca a boca, chegam até a mim. E o meu nome do Facebook, ou seja, o nome do meu perfil é... Podes olhar para esta câmera. Marizete Tavares. É o nome do meu perfil do Facebook. Do Instagram também não difere, é Marizete Tavares. O meu contato do WhatsApp é 915 776 915
770469. E o número que é para encomendas é o 941 40 58 94. Muito bem. Se você chegou até aqui nesse podcast e ainda não é subscrito ao canal, aproveita agora mesmo subscrever o canal, não deixa para depois. Temos estado a constatar que mais de 60% das pessoas que assistem o nosso podcast ainda não são subscritos, então subscreva agora mesmo, ativa o sininho, partilha também a live com outras, sobretudo mulheres empreendedoras e aquelas aspirantes a empreendedoras, para que essas possam aqui beber da experiência da Marinette e quiçá também conseguirem ganhar aqui uma energia, né, motivadora para começarem a destravar o empreendedorismo, ok? E também gostava de dizer que esse podcast é patrocinado pela OSL Digital. A OSL Digital fica em Viana, justamente no edifício Viana Executive Center, no quarto andar de frente à Next FM. É um espaço ou um estúdio onde normalmente nós gravamos o nosso podcast. Nesse momento estamos aqui nesse estúdio da OSL Digital e você pode ser o próximo também a fazer aqui a sua gravação, seja de videoaulas, um podcast, uma live, e como muitos já o têm feito, ok? Assim, Marinette, para mesmo encerrarmos, se pudesses deixar uma frase para quem está a ouvir este podcast hoje, qual seria? Fica à vontade para passar ali para os nossos seguidores. Se você quer empreender, precisa saber de duas coisas. Vais perder, mas vais ganhar. É necessário perder para crescer, é necessário perder para teres a maturidade, é necessário perder para conseguires levantar 3 vezes mais. Por isso, nunca te achas como um fracasso, nunca te achas como não deu certo, nunca dará. Dará sim. Eu consegui, eu persisti e tu também podes conseguir. Muito bem. Foi um prazer, Marinette, muito grande. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Desejo sucessos sucessivos no seu ou na sua trajetória empresarial, ok? Muito obrigado. Obrigada.